É uma alegria grande estar aqui. É muito bom escutar essas palavras que antecedem, né? Tanto carinho, é tanto afeto que essa casa tem, né? E ela nos abraça de uma maneira tão gostosa. E a gente também que agradece esse acolhimento maravilhoso que sempre tivemos e sempre temos, né? Então vamos lá, vamos trabalhar. Hoje o estudo é um daqueles estudos, daqueles dias assim, que a gente agradece demais por ter sido escalado para trabalhar. Antes de eu passar aqui o tema de hoje, que é, como ela já adiantou, a influência do Espiritismo no progresso, queria voltar um pouco nesse preparo, porque esse preparo está bárbaro, 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 e na verdade de estudo do nosso estudo, tá? A pergunta é muito clara, né? O Kardec sempre perguntando, não era muito clara, né? De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E você vê que a resposta é. E aí, quando a gente fala de espiritismo, é o espiritismo na prática, né? Qual é o espiritismo na prática? Aonde está o espiritismo na prática? Absolutamente em nossas mãos, em nossos corações, em nossas mentes, né? O espiritismo per si é uma doutrina. Então, na hora que ele pergunta o espiritismo, somos nós, os espíritas, e todos aqueles cristãos, e por que não dizer todos aqueles que coadunam do ideal de amor, que coadunam da ideia de Deus, da ideia da evolução. E são tantos, até aqueles que se julgam, e muitas vezes são ateus, são tantos aqueles que secretamente coadunam desse ideal de progresso, né? E eles respondem de uma maneira maravilhosa, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que será que o materialismo é uma das chagas da sociedade? Por que o materialismo nos aprisiona tanto? Por que nós insistimos em viver a vida como se deste plano pertencêssemos? Por que será que tudo aquilo que é efêmero, né? Que aparece, desaparece, que tem sombra, que é tátil, né? Nos seduz tanto ao ponto de nós passarmos grande parte da nossa existência, se não muitas vezes a totalidade dela, né? Distraídos, achando de que é a busca externa, que é o ter material, que vai de alguma maneira aplacar a nossa sede, que vai de alguma maneira nos fazermos felizes, ou ainda que vai de alguma maneira nos trazer paz. O conceito de felicidade é tão relativo, né? O conceito de paz é um conceito mais trivial da gente entender. Então a gente passa, por que será que a gente passa tanto tempo e às vezes, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece frequentemente, às vezes a gente abre o olho, mal dá tempo de nós fazermos um agradecimento, uma oração, ou seja lá o que seja, mas os nossos pensamentos e as nossas ocupações, e principalmente as nossas preocupações materiais, nos invadem a mente de uma forma que, como se não tivéssemos, né, controle sobre aquilo, o que é uma mentira, é claro que nós temos. E isso passa muitas vezes o dia inteiro preocupados, ocupados com aquilo que está do lado de fora. Porque aquilo que está do lado de fora é extremamente sedutor para nós, ainda dentro daquilo que nós compreendemos do que é a realidade. Nós ainda achamos que ter ainda é para nós mais importante do que ser. E aí a gente pode até falar que, independente da visão espiritual da vida após a vida, a visão do ser, de que há felicidade, de que há paz e de que as buscas que nos planificam moram dentro de nós. Mas
como se nós soubéssemos disso teoricamente, mas praticamente, ao acordarmos, ao nos alimentarmos, a irmos para a nossa busca, para nosso trabalho, seja lá onde seja, não importa que tipo de trabalho, as ocupações e preocupações materiais nos tomam completamente a agenda. E eles falam de uma maneira, os espíritos falam o seguinte: enquanto não destruirmos esse materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, por que será que o Espiritismo pode nos ajudar, a todos nós, encarnados, desencarnados, a todos nós da humanidade, independente da crença, de começar a entender que esse materialismo é uma busca do ilusório e que a busca da onde moram os verdadeiros interesses são as buscas que são além da matéria. E que tipo de buscas são as buscas além da matéria? São todas aquelas buscas que guardam a eternidade como sua consequência, que não são efêmeras como a matéria, nem passageiras como a matéria, nem destroem a chuva, nem destrói o sol, nem destrói por aspectos exteriores. E estudando um pouco mais sobre isso tem tudo a ver com as perguntas. Na verdade, essa é a segunda pergunta do nosso estudo. Eu estava pensando aqui, por que será que há essa chama do desejo tão acesa em nossos corações de ter, e às vezes não é ter só matéria, às vezes é ter poder, às vezes é ter beleza, às vezes é ter aspectos que são de destaque circunstancial exterior, são destaques que nós buscamos para aparentar sermos algo que inconsciente, porque se fôssemos conscientes não estaríamos nessa busca, que inconscientemente sabemos que não temos condição, nem condição, nem moral, nem material dessa diferenciação. Mas a gente insiste em achar que aquilo que é o externo é o que nos diferencia. Por isso passamos tanto tempo querendo, de alguma maneira, acumular, em nome de uma segurança, e sempre as nossas lógicas são sempre muito, não, mas é porque eu preciso dessa segurança. É claro que uma estabilidade econômica, financeira ajuda muito, principalmente nos momentos de testemunho, em quanto que a gente pode ajudar a nós próprios e aquelas pessoas ao nosso redor, quando nos é dado a chance de usufruir de uma estabilidade econômica, mas nós não queremos ser usufrutuários da matéria. Acho que essa questão é muito importante. Nós queremos ser donos da matéria, como se ser donos da matéria nos garantíssemos de algo, de algum perigo, de nos livrássemos. Eu acho até curioso isso. Até da morte nós achamos que a matéria é capaz muitas vezes de nos livrar, quando na verdade não é em absoluto capaz de fazer isso. É claro que os bons tratamentos prolongam a qualidade de vida, mas a morte faz parte do nosso aspecto de vida. Mas voltando aqui um pouco nos motivos pelos quais nós nos entretemos, nós nos distraímos, nós nos seduzimos, nós nos deixamos seduzir por esse materialismo grande. Seja talvez, já diria os espíritos, como diria os filósofos, como diriam os filósofos pré-socráticos, socráticos, as religiões, de alguma maneira, de que são nas paixões dos nossos desejos, nessa vontade insaciável de ter,
que mora esse fogo do materialismo, né? Um fogo que nunca se aplaca, que nunca se aplaca. Como diria, eu gosto muito, o Divaldo fez uma palestra, fala isso, as paixões exageradas, né? Essas paixões que nos levam aos desequilíbrios, são como se fosse bebermos águas do mar para aplacar a nossa sede. Nunca é suficiente, pelo contrário. Quanto mais você bebe, mais com sede você fica, porque a água salgada é assim. Então, um primeiro passo que todos nós deveríamos, e eu acho nesse sentido, que a quarentena tem sido uma bênção gigantesca para nós. É para que nós possamos parar diante de si próprios e pensar: o que eu tenho desejado na minha vida? Qual é a natureza dos nossos desejos? Eles moram num aspecto absolutamente de garantia da espécie, perpetuação da espécie, se eles forem, e normalmente eles são, para que ninguém se sinta muito constrangido na hora de fazer essa reflexão, porque estamos ainda despertando, no iniciar do despertamento espiritual. Não é à toa que o nosso planeta é chamado de provas e expiações. A natureza dos nossos desejos ainda estão muito ligados à perpetuação de espécie, à procriação, como os animais, como os animais. E quando será que nós podemos ter mais consciência na nossa alma, né? Quando é que a nossa alma, que é uma potência, e todos nós aqui nesse grupo delicioso que é o GED, já estudamos tanto, né? Leon Denis, Leon fala sobre a potência da alma. Quando será que a alma vai encontrar espaço para que ela se desenvolva? À medida que a gente se tornar mais consciente disto, consciência não é um esforço de só de realização, é também um esforço de pergunta, de reflexão, de dúvida, se colocar em lugares diferentes. Quando a gente tiver um pouco mais consciência daquilo que é real. E aquilo que é real é aquilo que não vemos. Daquilo que é real é aquilo que é eterno. Daquilo que é real é aquilo que sentimos em nossos corações, nas nossas mentes. Nessas emoções é muito lindo ver as palestras da casa. Você vê tanta gente tão tocada em fazer palestras. Você vê como essa quarentena está nos ajudando até nos sentirmos mais tocados, né? Até nos permitirmos nos fragilizarmos mais, mostrar para o próximo de que é possível, sim, a gente entrar em contato com a nossa emoção de maneira serena. Isso não significa nada de ruim. Então, continuando aqui, olha aqui, isso tudo, vejo vocês que se preparam hoje, foi um arraso. Foi um arraso. Eu. A sua tela compartilhada está aparecendo cortada para a gente, tá? Então, eu vou voltar aqui, só um minutinho. Tá. E agora? Ainda. Ainda? Sim. Vamos, calma aí. Deixa eu compartilhar. Vou fazer aqui um stop sharing. Vamos lá de novo. Agora vai. Quer ver? Val, foi? Não. Que danado. Não foi, não. O que eu faço aqui agora? Deixa eu tentar fechar. Deixa eu tentar a última vez, gente. Senão a gente vai assim mesmo, não há problema. Tá? Vou tentar a última vez aqui. Isso é a folha do preparo, é? É, folha do preparo. A Vê se foi agora, Val. Foi, pronto. Foi. Obrigada. Obrigado a você. Então, vamos continuar aqui. Olha como é que eles falam aqui, ó. Emmanuel, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, porque, gente, além da questão do desejo,
dessa fábrica de insatisfação que somos nós, porque presta atenção como nós somos difíceis de agradar, como tudo é motivo para reclamação. Aí a gente está reclamando, muitas vezes a gente reclama desse distanciamento social, porque não é isolamento, distanciamento emocional. Mas nós estamos em casa, com Wi-Fi, com comida na geladeira, com saúde relativa, não importa a condição, com uma religião que nos ajuda a refletir e pensar, com família, cada um do jeito que pode, com amigos, cada um do jeito que pode. Mas a gente sempre arruma um motivo para reclamar. A gente vai falar assim, às vezes eu escuto, né? Mas agora eu estou lavando tanta louça, mas não é apenas um detalhe, realmente você não imaginava que a louça não tem fim, e agora todo mundo em casa, a louça não acaba, né? Ela fica 24 horas viva, mas a gente sempre arruma um motivo para reclamar. Mas será que se não tivesse nada no armário, nenhuma comida para se alimentar, a gente estaria reclamando da louça que a gente vai arrumar? Então, quando os espíritos falam aqui, olha, deixando a vida futura de estar velada, a vida futura estando descoberta, a gente só vai continuar dando tanta importância a esses desejos, a essas insatisfações, a essa materialidade, se nós, na verdade, não tivermos confiança em quem nós? Em quem? Em Deus. Em Deus acima de tudo. Em Deus. É claro que é confiança em nós, é claro que é confiança no próximo, mas acima de tudo, confiança em Deus. Porque quando Jesus fala, a cada dia basta o seu turno, a cada dia basta o seu mal. Nós não confiamos em Jesus. Nós não confiamos, porque se nós confiássemos na palavra do Mestre, nós viveríamos uma vida mais ocupada do dia de presente, do dia de hoje, daquelas coisas que estão ao nosso alcance em fazermos, não só para amealharmos para o nosso eu, mas fundamentalmente para que a gente possa servir ao Pai. Mas o que fazemos? Duvidamos. Ah, mas os espíritas somos nós. Ai, meu Deus do céu, que teimosia que a gente é. Estou falando por mim, gente, mas a gente sabe de tudo, a gente fala com os espíritos, a gente recebe mensagem, a gente faz de tudo, tem intuição e tudo, e tudo, e tudo, e mesmo assim continuamos muitas vezes distraídos com a matéria, com os nossos desejos, com as nossas insatisfações, ao invés de quê? Ao invés de colocarmos o que nós temos de mais sagrado, o nosso tempo e a nossa saúde, relativas a serviço da vida, a serviço de Deus, a serviço do próximo, a serviço de nós mesmos, de nós mesmos. É como se o ego estivesse vencendo essa batalha. Porque ainda não há uma consciência de que, superando o medo, nós vamos atingir um outro patamar de consciência. A gente vendo agora, e é tão bom, tem tanto filme bom para ver. Eu já recomendei esse filme porque realmente é um filme que me tocou demasiadamente. É o filme de Paulo, o Apóstolo, que está no YouTube. Quem quiser alugar, está no YouTube. Lá tem uma parte que se aluga filme no YouTube. Não, acho que uns R$ 9 para ver o filme. O Paulo de Tarso mostra de maneira muito cabal de que ele foi se fazendo Paulo. Paulo não era Paulo.
Pelo exercício da fé, e é muito lindo, ele faz, eu já falei, são momentos antes da morte dele, Lucas escrevendo as cartas, as epístolas, os Atos de Paulo, e ele mostra, e ele relembra a vida dele, ele relembra tantos motivos que ele tem de se arrepender, tantos motivos de fraqueza e tantos motivos para que ele fale, cara, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era, eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu já sou quem sou. Então, essa luta que deve ser porta dentro de nossa alma, que muitas vezes nós confundimos, olha, essa é outra confusão tão frequente, a gente quer que o outro tome a consciência que nós próprios nem a tomamos direito. Mas no primeiro raio de luz que a nossa consciência toma, a gente já quer ir compartilhar com o próximo, quando na verdade muitas vezes nem sedimentamos aquela consciência que precisa o quê? De tempo, de trabalho, para que ela possa se sedimentar, né? Para que ela possa sedimentar. Não é à toa que Jesus fala de vigilância, e não é à toa que Paulo fala: vejam o filme, vocês vão amar, coloque lá um Gatorade para se hidratar, porque vocês vão chorar, coloque lá um pouco de lenço, porque o filme realmente é extremamente tocante. Paulo fala as suas últimas palavras, enquanto Paulo, aqui encarnado, que ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É um grande motivo, né? Uma grande inspiração para que a gente combata esse bom combate a favor da espiritualidade que mora dentro de nós, a favor de Deus, da nossa alma, que é grandiosa, que aguarda que a nossa consciência se amplie, para que ela tenha mais espaço para fazer melhores escolhas. Mas para fazer melhores escolhas, nós precisamos superar esse medo, superar, às vezes, o sentimento de solidão, de que não teremos testemunhas porta dentro da nossa alma, daquilo que a gente já está conseguindo fazer. Não teremos. Esse caminho, além de ser íngreme, e é íngreme, exige esforço, exige vigilância constante, são coisas que nós não somos muito afeitos, né, gente? A gente não é especialista em esforço, às vezes as circunstâncias fazem que o nosso esforço fique, ai, cansei. Constância também não é a nossa especialidade. Mudam as circunstâncias, mudam o motivo pelo qual nós lutamos. Mas, se por um lado estaremos sozinhos, muitas vezes, nunca estaremos sozinhos, porque tem a nossa família espiritual, tem os nossos guias protetores, tem os espíritos da luz, tem as correntes do bem que estarão conosco nessa nosso mistério, nessa nossa batalha íntima de cada dia dar um pouco menos importância à matéria. As vaidades, que também é uma forma de matéria, na nossa vaidade, às vezes a gente começa a saber um pouco mais, já começa a ter vaidade do que sabe. Apego material, porque isso não é do Espírito eterno. Porque se fosse, ele seria eterno. E a vaidade não é eterna, a vaidade é passageira. Os espíritos que se iluminaram já não vivem mais com a vaidade. O nosso orgulho, a nossa prepotência de saber, de querer ensinar. Quantas vezes nós queremos ser a palmatória do mundo? Quantas vezes nós exigimos do próximo algo que ele não pode dar? Que ele não pode dar. Quando que na mensagem cristã,
Quando que na mensagem espírita o desrespeito está em frente do amor? Nunca, nunca. Ah, mas eu precisei ajudá-lo. Não, não. Isso é uma desculpa nossa. Isso é uma desculpa nossa de desrespeitar o tempo do outro e muitas vezes nós a utilizamos assim, mais uma vez, colocando os nossos desejos à frente do desejo de Deus, de Deus. Então, esse estudo de hoje é um estudo que realmente nos toca muito, 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 porque está muito próximo de nós, né? Muito próximo de nós. E aí ele continua aqui, a gente tem ainda, são os 10 minutos, Val, que eu tenho? Tem 15. Tá ótimo. Então dá para ir com bastante calma. E aí ele continua aqui, olha. O homem perceberá melhor que por meio do presente, olha como ele fala novamente a questão do presente. E nós, na nossa desconfiança, nós, na nossa pequenez, nós, na nossa mania de sermos deuses, de querermos controlar as coisas, ficamos vivendo uma vida no futuro, ansiosos. A ansiedade é, na verdade, um desejo de sermos deuses, um desejo de controlar as coisas para que nós do que não soframos. Quando na verdade Deus nos fala, Jesus, o Espiritismo, viva o dia de hoje, faça o melhor hoje, deixe o amanhã se encarregar do amanhã. Mas não confiamos em Deus. Não confiamos. Confiamos em nós, com essa nossa parca capacidade de inteligir e essa nossa parca capacidade de decidir, às vezes mais parca ainda de perceber as coisas. Nossa, como a gente tem pouca capacidade de perceber, a gente acha uma coisa e não é nada daquilo. E às vezes a pessoa convive com a gente anos e acha uma coisa e não é nada daquilo, porque a gente acha muitas vezes que o nosso desejo projeta e não o que a realidade realmente é. Então, que a gente possa aprender, quando falar de Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, essas pessoas que estão mais perto da gente aqui nesse Brasil maravilhoso, todos eles vivem uma vida de entrega. Se a gente não entregar, mesmo desconhecendo, nós não teremos chance de entrar em contato com Deus, que é o grande mistério. E Deus é um mistério para que a gente possa viver o descobrindo. E é um processo que não vai terminar nunca, mas por medo, e é tão humano, né? É tão humano. Por medo das consequências, nós queremos controlar. Aí a gente fica, sabe o quê? Tenso. Aí a gente fica desconfiado de Deus, desconfiado de si, não sabe se a gente vai ter capacidade. E a vida vai passando e o futuro nunca chega. Nunca chega. E o pior, e o presente passa. E a oportunidade que a gente teve de realizar algo passou, passou. E aí ele continua aqui. Vamos só pegar aqui. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Então, se nós acreditássemos de verdade no mundo espiritual, e aqui é claro que é uma provocação, pessoal, porque acreditar intelectualmente já é um grande passo, esse despertar intelectual já é um passo. É claro que a gente precisa disso, mas a gente precisa desse despertar também sentimental. Que se o corpo, a cor, a origem, nada disso é permanente, dado que é ilusório o que é a matéria, o que nos une é a nossa condição de irmãos. É a nossa condição de irmãos. E diria mais, o que nos une é a nossa condição de muita sombra também, porque é a partir da sombra
que eu reconheço em mim, eu consigo reconhecer a sombra do outro. A partir da fragilidade que eu reconheço em mim, eu consigo entrar em contato com a fragilidade do outro. O que não quer dizer, e Jesus fez isso de uma maneira maravilhosa, maravilhosa, de que eu vou estar de acordo com o equívoco, nem o meu, nem o do próximo. Ele simplesmente, Cristo, nos mostrou de que é possível e devemos fazer separar o equívoco de quem se equivoca. Porque quem se equivoca, que somos nós, está num estado de ignorância passageira. Portanto, há sempre espaço para novas tentativas. Há sempre espaço para compaixão. Há sempre espaço para o perdão. Há sempre espaço para nós começarmos de novo. Abrirmos o nosso entendimento de que o outro faz o que pode, de que nós fazemos o que podemos. E se aquilo não foi o que nós esperávamos de nós, foi o que nós demos conta naquele momento. E se o outro não fez o que nós esperávamos dele, era aquilo que ele deu conta naquele momento. Só nos resta, então, mudarmos as nossas expectativas. Flexibilizarmos a nossa mente, flexibilizarmos os nossos sentimentos, que são tão rígidos, que ainda são tão duros, que ainda são tão condicionados lá no comecinho do estudo, aos nossos desejos íntimos. Porque quando as coisas não saem como a gente quer, nada é motivo para sermos felizes. Nada é motivo para ajudarmos. Então, já chegando ao final do estudo de hoje, o estudo de hoje é um convite não só para que a gente lute para nos desapegarmos dessas ilusões materiais temporárias, dessas nossas vicissitudes temporárias, mas fundamentalmente o exercício de entrega em Deus. Que a gente possa trabalhar, como diz aqui o final da mensagem, a começar de nós mesmos. A de nós mesmos. Através do quê? Desse trabalho. Dessa entrega a Deus. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. Mas uma pessoa adoece na família, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Mas a pandemia toma o mundo, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Mas as coisas não saem como eu quero que seja feita a nossa vontade. Quando o cristianismo, o espiritismo e todas as religiões que buscam o amor, que buscam a Deus, professam exatamente o contrário. Que a gente possa combater o bom combate, sermos cartas vivas de serviço. E esse nosso ego vai tentar nos sabotar. Vai. Que ele vai ver que está perdendo terreno, ele vai arrumar um jeito. Falar, qual é, meu irmão? Está me deixando de lado? Não, que isso? Olha aqui, importante é o poder, importante é você se exalte, que servir o próximo, que isso, que se humilhar, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de gente que não pode, não tem coragem. Quando, na verdade, na história de todos aqueles que nos inspiram, que já passaram por isso, a gente vê que é absolutamente possível, através do esforço constante, do pedido de forças, da oração, do estudo, que a gente possa abrir um pouco mais de espaço para servir. Aonde estamos? Como somos? Sem exigências. Nós que somos tão exigentes para ajudar, né? Que a gente possa, não aguarde o dia de amanhã, faça hoje, vê uma lista de pessoas que você precisa perdoar, perdoe hoje. Lista de pessoas que você pode ajudar no dia a dia, na sua vida, ajude hoje.
com uma escuta, com uma palavra, com um sorriso. Pessoas que a gente precisa pedir desculpa. Peça hoje. Peça hoje. Tem tantas pessoas que a gente precisa pedir desculpa, né? Como a nossa ignorância produz males que nós às vezes não temos a gente nem se dá conta de que está produzindo. Então, o estudo de hoje é uma exortação à fé, uma exortação à entrega, que a gente possa entender que nosso corpo físico vai ficar aqui, graças a Deus, esse que a gente está usando, esse corpinho, como diria Francisco de Assis, o jumentinho, vai ficar aqui, mas que o espírito continua. Então, que nós possamos, que esse seja um grande motivador para nós, grande motivador, que a gente possa entregar e cuidar mais daquilo que é eterno dentro de nós, porque fundamentalmente estaremos todos nós servindo ao Pai, servindo com mais propósito, E queria fechar lembrando as palavras de Jesus que falam que queria que o cristianismo, que os cristãos fossem reconhecidos por tanto se amarem, por tanto se amarem. Por isso que eu digo sempre que é muito bom estar aqui nessa casa, porque é tão afetuoso estar com vocês, é tão gostoso, a gente sai um pouco dessa coisa só intelectual, que a gente muitas vezes vive a vida e entra num plano de emoções que nos tomam e sentimentos que nos suavizam a alma, que nos acalmam, que nos planificam. Então, que a gente possa, todos nós, a cada dia, amar um pouquinho mais, arrumar um jeito de amar. Colocar nosso coração ao trabalho. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado.